quero chamar a atenção de todas as pessoas que deseja aprender, que deseja estudar, que deseja ter conhecimento, pessoas que deseja e tem sonhos, né? E aquele que não tem sonho deve voltar a sonhar. Quanta gente não tem mais sonhos, não sonha, não tem mais um projeto de vida, não tem prazer, não tem felicidade em viver, né? E é necessário, sim, ter alegria, ter felicidade. A felicidade não é o dinheiro. Eu já falei muitas vezes para as pessoas que a felicidade ela tem que ser dentro do coração. E a felicidade vem da providência divina. A felicidade vem de Deus. Quando a gente acredita, tem fé que Deus ele é poderoso para nos abençoar, para tirar a solidão, né, para suprir nossas necessidades da alma, né, aquela tristeza, aquela angústia, aquela solidão. Ter fé e ser feliz é a pessoa viver alegre, né? Viver alegre, ter prazer em viver. Agora, depressão aí já é um vazio que a pessoa tem. O que é depressão? É um vazio muito grande que as pessoas têm e que precisa ser preenchido pela fé, pela esperança, pelo amor. Quanta gente não tem mais fé, não tem esperança. Então tem um vazio por dentro dele e ele não tem prazer em viver, que para ele a vida não vale a pena. Então, felicidade, ela tem que ser no coração. Não é dinheiro, não é riqueza, não é bens materiais. A felicidade a gente alcança através da fé em Deus e também a crença na sua palavra, né? Através da meditação na palavra da Bíblia também ajuda bastante as pessoas. Então, nesta palestra, todos são convidados para assistir sempre as palestras, as novas palestras, os novos vídeos, né? Todos são cordialmente convidados, os jovens, os casais, os solteiros, os avós, os avós, os aposentados, os empresários, os autônomos, os trabalhadores, enfim, todos os empreendedores, os investidores, todos são cordialmente convidados. E eu quero também comentar muito sobre alguma coisas que é importante. Eu não sei se eu tenho marcado aqui, deixa eu ver se eu tenho marcado. Algo importante que as pessoas precisam conhecer, né? Vamos ver aqui. Sobre o projeto Frutarizar. Esse projeto Frutarizar foi eu mesmo, é dica minha, né? Que muita gente tem o seu sítio, sua chácara, e eu quero falar do projeto Frutarizar. No projeto Frutarizar,
Pessoas que têm aí um pedaço de terra, pessoas aí que têm a sua chácara, o seu sítio, deve aderir a esse projeto frutarizar, plantar frutas de qualidade. Não é mudas de frutas que as pessoas pegam por aí, vai plantar e ela não produz. Ela demora aí 5 anos, 10 anos e não produz, né? Quantas mudas, né, que acontece que as pessoas plantam mudas de frutas, mas ela não produz. Então deve sim adquirir, né, no mercado, né, onde tem mudas de frutas de qualidade, né, para plantar no seu sítio ou na sua chácara, para que tenha sempre frutas para comer assim, fruta para a própria família, para aquele que tem a sua chácara, não precisar comprar fruta, mas ter pés de frutas que produz frutas na sua própria chácara, no seu próprio sitinho, né? Então tem que procurar comprar essas mudas que sejam muda boa. Existem mudas que dá em vaso, que é muito importante. Por exemplo, a maçã que ela produz no tempo do calor e que dá até dentro de vaso, né? Tem a pera também, que produz também rapidamente. E tem aquele coco, é o coco, acho que é o coco anão, se eu não me engano. Tem um coco também que produz até dentro de vaso. Ele produz rapidamente, ele não demora 5, 10 anos, 5, 6, 7 anos. Tem a pera, tem a maçã, tem a mora, que dá nos vasos, né? Tem a romã gigante, né? Me parece que é isso daí, uma romã, ela dá uma romã muito grande e ela produz rapidamente. Então temos que optar por esse projeto que é importante. Isso não é só para mim, né? Isso não é o meu egoísmo. Eu não estou pensando só para mim, né? Tem muita gente que só pensa para ele, né? Só pensa no seu egoísmo. Mas frutarizar, esse projeto frutarizar é importante para todas as pessoas, porque fruta é saúde. Fruta é saúde. A pessoa que ele adquire mudas especiais mesmo, mudas de frutas bem tratadas, né, que são produzidas com qualidade para a venda, né? É claro que não vai achar de graça, né? Não vai. Essas mudas de boa qualidade não vai achar, né? Então tem vários tipos de frutas que eu não vou falar aqui, são inúmeras as frutas que as pessoas plantam hoje, até dentro de vaso. Eu vou dizer uma linguagem muito fácil. São frutas bem tratadas, são frutas produzidas, as mudas bem tratados, que planta hoje e amanhã já está dando, né? Planta hoje, amanhã já ela está produzindo. Então são frutas de boa qualidade, né? Então o projeto frutarizar é importante, né? Que seria bom que cada pessoa que fosse visitar lá o seu amigo que tem uma chácara, ou o seu amigo ou parente que tem um sítio, levasse uma multa, né? É o projeto frutarizar.
levar uma muda de frutas, mas frutas de qualidade, né? Para aquela pessoa, seja parente, seja amigo, ou mesmo que seja conhecido. Levar uma muda ao visitar a chácara ou sítio, né, de algum parente, algum amigo. Levar uma muda para cumprir esse objetivo, que é o projeto frutarizar. Aí leva aquela muda e já planta uma muda. E assim, né? Tem que frutarizar a sua propriedade, a sua chácara, o seu sítio, ou mesmo os grandes sítios ou fazenda também. É claro que em muitas fazendas tem muitas frutas, né? Mas o objetivo dos fazendeiros geralmente é soja, é plantio de soja, né? Plantio de cana, né? Então aí já é difícil fazer esse projeto frutarizar, mas não é impossível, né? O projeto frutarizar não é impossível, mesmo em grandes fazendas não é possível, né? Porque isso é muito importante para a saúde das pessoas. Então, vamos aderir ao projeto frutarizar e quando as pessoas for visitar você ou alguém que está assistindo as nossas palestras, ao visitar, né, uma chácara, um sítio, né, ou uma fazenda, ou um conhecido, ou amigo, ou irmão, seja quem for, levar uma muda de frutas, mais frutas tratadas, né, frutas que produz, que planta hoje e amanhã já está produzindo. São frutas mais rápidas de produzir, que nem aquele coco anão. Tem um coco mais rápido que produz rapidamente, né? Eles são mais rápidos, não demora muito tempo. Eu quero também comentar sobre qual a diferença entre o paramotor e o parapente. A gente vai falar sobre vários aqui, né? Eu vou falar sobre o parapente, eu vou falar sobre o paramotor. Eu já comentei sobre esse assunto, mas não é só o parapente e o paramotor, porque o que é, vamos supor, o paratrique, né? Depois a gente vai ver sobre esse assunto aí, porque é muita coisa para a gente falar, né? E também as diferenças básicas entre as categorias, categoria mais próxima no aeroporto e aerodinos, né? Que ali tem as atividades, a regulamentação da aviação, né? Para as pessoas voar, né? E a gente sabe que o parapente é um esporte aéreo onde o prazer de voar com os recursos da natureza o torna indescritível e com muita facilidade. O parapente, né? Que também é como uma asa de avião. Como o parapente não se salta de avião, decola-se de montanhas, o parapente, as pessoas decolam com aquela asa, né? E somente se estiver aberto e em condições de voo, né? Então está aí, tem a diferença, mas eu vou explicar ainda, eu não entrei ainda em detalhe, mas eu vou explicar sobre esse assunto. Qual é a diferença entre o paramotor e o parapente? Eu não estou aqui incentivando ninguém sair voando aí, pegar um parapente e ficar pulando lá da montanha. Não estou incentivando ninguém a fazer coisa errada.
que as pessoas não devem pegar uma vela, que ela tem uma vela, né, para poder voar. O parapente tem uma vela, né, tem os equipamentos. Não estou mandando ninguém pular de cima de altura sem entender. Tem que passar por um curso, por um processo, aprender. Não é para fazer isso. Sair pulando, voando aí de qualquer jeito, né? Tanto parapente como paramotor. E porque pode causar acidente, é, pode dar problema para as pessoas nesse sentido, né? Então, tem que ter sim o curso, tem que ter orientação do professor, né? Para que as pessoas possam usar, como por exemplo a asa delta, né? A asa delta ela é mais pesada, mas tem que ter um curso de um professor habilitado para fazer toda essa prática, esse tipo de esporte, né? Então, o parapente é mais leve do que a asa delta, né? Então, o homem, a gente sabe que o homem sempre teve o sonho de voar. E para tornar um gostinho disso, ele inventou vários esportes, né? Esportes aéreos, que são considerados esportes radicais pelo nível de dificuldade de perigo que representa entre eles. E podemos encontrar o base jump, o parapente, né? E o paramotor. Tem o parapente, que é sem motor, apenas a asa que depende do vento, né? E o paramotor já tem o motor, que o motor é que impulsiona a pessoa a subir. Mas tudo isso tem que ter cautela, vigilância, tem que estar bem equipado com equipamento de segurança, tem que aprender todos os requisitos, não é sair voando sem saber. E acontecer um acidente aí, então não pode sair voando sem saber. Tem que ter os requisitos, tem que estudar um curso, tem que ser professor habilitado para as pessoas aprender. Não é sair voando de qualquer jeito, né? Então, o parapente é muito importante. O parapente e o paramotor, também conhecido como parafly, né? Esses dois últimos semelhantes entre si, mas com diferenças fundamentais, né? Que influencia a sua prática. Qualquer pessoa que se interessa por paramotor ou parapente deverá saber e reconhecer o que distingue estes dois esportes. Por isso, é importante saber qual a diferença entre o paramotor e o parapente. O paramotor tem um motor que as pessoas carregam nas costas, que impulsiona as pessoas a subir com aquela vela, né? E é a mesma vela que usa no parapente. Só que o parapente é só as pessoas podem voar só quando o ar ajudar. Já o paramotor não. Ele acelera o motor, liga o motor nas costas, né? E com a vela, aí ele acelera e ele sai voando, né? Então a diferença, o parapente depende do ar. As pessoas vão pular e o ar é que vai ajudar, depende do vento também, né? Já o paramotor não, através do motor é que a vela vai conduzir aquela pessoa que está
praticando essa prática do paramotor, né? Então, existe várias diferenças entre o paramotor e o parapentes, né? Existem várias diferenças, existe várias diferenças, né? Então, eu já disse, né? O parapentes depende do ar. Agora, o paramotor, ele voa. Por quê? Porque é o motor que conduz e leva a pessoa a voar. É claro que tem que ter o acelerador, tem que ter né, vários modos de subir, né? Tem que aprender como subir e como descer também, né? Então, quer nas condições e horários mais favoráveis de voo, quer equipamento, postura do praticante e desempenho de voo, a mais notável é que o paramotor é praticado com um motor, né? E o parapente não, né? Então é a diferença. Assim sendo, podemos considerar que o parapente é um para planador, né? É um planador, ele não tem motor. E o paramotor é uma espécie de aeronave. Então ele é mais fácil subir do que o parapente. O parapente precisa de um lugar onde tem vento para voar. Já o paramotor é uma espécie de aeronave, né? Tem que ter curso, eu já disse, não é para sair querendo voar aí sem saber. Não é para fazer loucura, não é para cometer excesso de maneira nenhuma. Então, no primeiro voo, depende muito das ascendentes térmicas e dinâmica, enquanto que no segundo as subidas e descidas durante a viagem depende da propulsão do motor, né? Então, o paramotor aí já depende da propulsão, né, do motor, enquanto o parapente depende mais das condições do vento, né? Então depende muito do vento, porque se o vento tiver contrário, também não tem como voar, né? Então a gente tem que comentar esses assuntos, né? Embora que já estou falando, eu já falei que eu não estou incentivando ninguém fazer loucura por aí, subir numa montanha e sair pulando aí. Não é bem assim, né? Já falei, já deixei a minha dica, já estou alertando sobre esse assunto, né? E outras diferenças consideráveis têm a ver com o fato de um praticante de paramotor pode decolar em qualquer lugar. O paramotor, em qualquer lugar, ele pode decolar, né? E não é um motor muito grande, né? Então tem que, para as pessoas ter, né, esse aprendizado, eles também precisam comprar vela, comprar um motor próprio para esse tipo de esporte, né? Mas o paramotor pode decolar em qualquer lugar, a partir do chão, tendo apenas de percorrer alguns metros para levantar o voo, né? Já no parapente, é sempre necessário saltar de um morro, né? Aí já tem que ser num lugar alto, no morro, né? Então, dessa forma, o paramotor, você tem mais controle na viagem, conseguindo aterrar com precisão em um determinado local. No parapente, você viaja ao sabor do vento e tem de o contornar para conseguir uma aterragem suave
no local pretendido, né? Então, as asas do parapente, a gente sabe que é utilizado, é comum as ambos os esportes, quer dizer, tanto um como o outro. No entanto, atualmente tem vindo a ser aconselhado velas especiais para o paramotor, que se distingue sobretudo pelo maior esforço, né? Então tem que ser vela mais especial para o paramotor, né? Já o parapente não, o parapente pode ser uma vela mais simples, né? Então, qual a diferença entre o paramotor e o parapente? Eu já falei, né, que a diferença é que o parapentes depende do ar. Já o paramotor, não. O paramotor, ele depende do motor, né? Então, está aí o que eu tenho comentado, né? E eu quero entrar em outros assuntos, porque tem outros também, por exemplo, o que é o voo de paratrick? Paratrick. O voo de paratrick, o paratrick também é outro tipo de esporte. O paratrick é uma modalidade de voo livre que combina o uso de um parapente com um triciclo motorizado. Vou repetir. Ele é parecido com o parapente, só que ele tem um triciclo motorizado, ele tem motor, né? Ele é parecido com um carrinho, né? É uma atividade emocionante e desafiadora que permite aos praticantes experimentarem a sensação de voar como um pássaro, né? Desfrutando de vistas panorâmicas e da liberdade de explorar o céu das aves, né? Onde as aves ficam lá em cima, voam, né? E a gente sabe, eu já citei, né, em uma palestra que isso daí é bíblico, né? Eu já falei que está na Bíblia, é que os que confiam no Senhor sobe com asas como de águia, né? E caminham e não se cansam. Está baseado na Bíblia, num livro, um livro titulado Isaías, né? Isaías 40, né? Então, isso daí é bíblico, né? É que nem o caso do, eu já falei, né? Tem muitas coisas que a Bíblia fala, né? Por exemplo, a Bíblia tem uma parte que diz: a ciência e o saber se multiplicará. A gente sabe que isso é real, é verdadeiro, em que hoje tem o celular, tem o WhatsApp, né? Tem o Facebook, tem o YouTube e assim por diante. E tem outras coisas, né, que foi inventado porque a ciência e o saber está se multiplicando, né? Então, como funciona o voo de paratrick? Então, eu falei sobre parapente, né? O parapente, a pessoa voa só com o ar, é o ar que vai ajudar. E o paramotor, que as pessoas voam com o motor, deixa eu ver, deixa eu explicar melhor. Ó, o parapente voa só com o ar, o paramotor voa porque é o motor que impulsiona. E agora tem o paratrick, né? Paratrick é um tipo de um carrinho, né? Tem acho que três rodas, né? Três rodas. O paratrick consiste em um triciclo motorizado equipado com um motor de propulsão
é uma asa de parapente. É a asa de parapente, mas o triciclo, ele tem roda e ele é motorizado, né? Que é ligado, né? Que tem as alba, né? Tem as abas, né? Tem as linhas que é ligado ao triciclo motorizado. A vela é ligada ao triciclo motorizado, né? Então, o piloto se posiciona no assento do triciclo, que possui pedais para controle de direção, né? Como eu tenho falado, utiliza o comando de aceleração e freio, né? Para controlar a velocidade e a altitude de voo, né? Então, o parapente, por sua vez, é uma asa flexível, né? E inflável. Ela é infra, né? Ela enche de ar, né? Composto por célula de ar que se enche, né? Quando o piloto corre contra o vento. Esse é o parapente, né? E essa célula de ar proporciona sustentação e estabilidade ao parapente, né? Permitindo que se mantenha no ar por longo e período de tempo, né? Então, eles têm, o para-trick tem o equipamento necessário para voar, né? Com essa prática de voo, que era o para-trick, né? É necessário contar com alguns equipamentos essenciais para garantir a segurança e o conforto do piloto, né? Além do triciclo, triciclo, né? A gente tem que falar até devagar aqui, que senão a gente tropeça, né? Além do triciclo motorizado,